Bom, turma, boa tarde, tudo bem com todos? Eu percebi, pelo menos pelas entregas das atividades, que não ficou muito bem entendido para vocês o nosso último assunto sobre a área dos triângulos, né? Nós temos diversas formas de áreas, né, para a gente medir a área de um local. E a área do triângulo ela é muito importante porque o triângulo é o polígono base, né? É a figura base utilizada para tudo. No conteúdo que eu preparei para vocês na semana passada, eu deixei claro isso mostrando um exemplo de casas, né? Que para fazer toda a arquitetura de uma casa, do telhado de uma casa, existe essa necessidade dessa métrica, né? De medir tudo certinho ali aqueles triângulos, porque o telhado tem que ser resistente, né? Ninguém quer uma casa em que o telhado vá-se embora no primeiro vento que surja, né? Então, o que é que acontece? Eu percebi pelas atividades que não ficou muito entendido para vocês. O primeiro toque que eu dou é o seguinte: todo material que eu faço, eu digito como se eu estivesse explicando para vocês. Eu acho como se eu estivesse na sala de aula explicando, então vocês têm que ler como se fosse uma explicação. Como eu percebi que não ficou bem entendido por vocês, eu resolvi que essa semana eu vou explicar melhor para vocês essas coisas, tá bom? Então eu vou ler o material junto com vocês, o mesmo material da semana passada, eu vou ler com vocês agora para ficar um pouco mais entendido tudo, certo? Então bora lá, ó. Eu vou estar olhando para cá porque eu estou olhando para o computador. A área do triângulo, que é o nosso assunto da semana passada. O triângulo é considerado um polígono. Ele tem 3 lados, né? Se fosse 4 lados, seria um quadrilátero. Se fosse 5 lados, seria um pentágono. Se fosse 6 lados, seria um hexágono e por aí vai, né? Nós já vimos esses detalhes de polígonos. O triângulo é o mais importante dos polígonos, porque todos os outros, quadriláteros, pentágonos, hexágonos, eneágonos, eles têm vários triângulos dentro deles, né? Então a gente pega um quadrilátero, que é um retângulo. Ele vai ter 2 triângulos dentro dele. Então, cada polígono tem mais triângulos dentro dele, sendo que o triângulo é a base disso tudo, é o início disso tudo, de todos os polígonos. Então, bora lá. O triângulo é considerado o polígono de 3 lados mais simples da geometria, porém, ele também é o mais importante, levando em consideração as características do seu formato. A maioria das estruturas de sustentação do nosso cotidiano são construídas no formato triangular, em razão da segurança que se obtém, né? Fazendo isso, fazendo telhados em formato de triângulo e tudo mais, existe uma segurança por trás, né? Vai ser mais resistente e tudo mais. Você já olhou para os telhados de prédios e até de casas? Alguns prédios, como de escola e etc., eles têm, né, o formato triangular, as casas também. Aí eu botei algumas imagens que vocês viram no material para vocês perceberem, né, que tem esse triângulo. Esse triângulo ele tem toda uma métrica que os arquitetos fazem, os pedreiros fazem, como um padrão, né, para poder sustentar esse telhado. Essas construções em formato de triângulo garantem uma maior resistência aos telhados, a impactos, a um fenômeno natural como chuva, vento, até os raios do sol. Você já imaginou se o telhado ele não aguentasse o calor dos raios do sol? Porque tem dia que o calor tá, né, complicado. Então, seria complicado viver em uma casa assim, né, que o telhado não funcionasse direito. O formato triangular muda de acordo com a estrutura da casa. Perceba que cada telhado das casas que estão acima nas imagens possui um tipo de triângulo diferente, pois cada uma delas possui uma arquitetura mais ou menos robusta. O que é isso, professor? Nas casas que a gente vê nas imagens que eu coloquei no material, tem casas que são mais simples, aí o telhado não vai precisar ser tão resistente, e tem outras casas que são mais imponentes, né? São mais bonitas, mais bem construídas, elas precisam de um telhado bem mais resistente do que as que são mais simples. É isso que essa parte quer dizer. Entenda também como os arquitetos, os engenheiros, os designers de interiores e até outros profissionais da construção civil conseguem enxergar e construir esses telhados dessas casas e de prédios. Aí tem um modelo, né, de um desenho, se você for dessa área da construção civil, se for um sonho seu, né, ser da construção civil, saiba que você vai lidar muito com desenho, né, desenho técnico, desenho industrial, e a matemática ela não vai largar você. Aqui no material tem um exemplo, né, de um desenho técnico de um telhado. Tudo que você for fazer na sua vida, seja arquitetura, design de interiores, construção civil, engenheiro,
o próprio pedreiro, ele precisa ter uma noção dessas coisas, né? Então, aqui eu coloquei o desenho que é feito por arquitetos, por engenheiros civis, mestres de obras, para ter uma noção de que o telhado ele não vai se deformar num vento, ele vai conseguir aguentar ali o peso de uma chuva forte caindo, sim, porque a gente pode pensar que não, mas pesa. Né? Houve um erro até em um prédio que foi construído, as pessoas pagaram, nossa senhora, uma fortuna pelo prédio, porque cada andar dali dos prédios que fossem comprados tinha uma piscina para o morador. Só que o engenheiro, o arquiteto que fez esse modelo desse prédio, ele não levou em consideração as contas do peso da água na piscina. Então ele construiu um prédio de não sei quantos andares. Em cada andar, o morador que comprasse aquele andar, né, para morar, tinha uma piscina, mas ele não fez a conta, nem o desenho certinho do peso da água se movendo lá dentro por conta do vento. E tudo isso pode fazer a estrutura cair. Então, não sei se eu acho que o pessoal foi todo indenizado que pagaram esse apartamento, esses andares, né, desses apartamentos, porque não puderam usar a piscina por conta de um erro de cálculo. E acontece muito nessas áreas, esse tipo de coisa. A matemática, ela está em todo lugar, e aqui eu só estou dando um exemplo simples do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, o telhado de uma casa. Só para vocês verem como a estrutura, se estiver errada, dê um vento, vai embora o telhado. A gente percebe aí quando tem esses fenômenos naturais, de furacões, enfim, leva tudo. Então é importante ter essas estruturas reforçadas, né? E aí vem aquela questão, desenhos técnicos para esses profissionais são muito necessários, eles precisam fazer isso. Pois eles, ao construir qualquer coisa, precisam desses cálculos para garantir que o prédio ou a casa vão ficar livres de qualquer fenômeno natural, vão ser resistentes, né? E um dos cálculos utilizados para isso é o famoso cálculo da área dos triângulos, que é A, que é a área, e essa área vai ser igual ao tamanho da base desse triângulo pela altura desse triângulo. Altura. A base pela altura. Multiplica os dois. Se a base for 8 e a altura for 5, 8 vezes 5 é 40. Depois que você multiplicar a base do triângulo pela altura, você divide por 2. Base 8, altura 5, 8 vezes 5, 40, dividido por 2, 20. Aí vai depender do que tem na questão. Se a questão tiver metros quadrados, tiver metro, aí vai ser metros quadrados o resultado. Se a questão ela estiver medindo a base em centímetros ou a altura em centímetros, aí vão ser centímetros quadrados. É só você olhar na questão. A questão do exercício que eu passei, né? Que falava assim, ó. Um triângulo isósceles, que é esse tipo de triângulo, né? Nós temos triângulo retângulo, triângulos isósceles, acutângulo, enfim, vários tipos de triângulos diferentes. No desafio matemático da semana passada, no exercício da semana passada, eu coloquei um triângulo isósceles, aquele que ele tem a métrica igual em todos os lados. 2 lados iguais, 3 lados iguais. Tudo isso diferencia um triângulo. Esse da atividade, ele tinha a base dele 18, não, perdão, a base tinha 12 e a altura tinha 18. 12 vezes 18 dividido por 2. É essa que era a fórmula. O resultado, se eu não me engano, dava 108, não é isso? Acho que era 108. Deixa eu conferir aqui, porque o meu não fica respondido, tá? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, 108 centímetros quadrados. Centímetros quadrados por quê, professor? Por que não metros quadrados? Metros quadrados não poderia ser porque a questão falava, ó, um triângulo isósceles que tem base de 12 centímetros, não é 12 metros. Se fosse 12 metros, aí seria metros quadrados o resultado. Mas como é centímetro a medida, então é centímetros quadrados, certo? Espero que dessa vez tenha ficado entendido. Qualquer problema que vocês tiverem que não entendeu essa explicação novamente, repete o vídeo porque está bem detalhado. Se mesmo assim você continuar sem entender, aí você vai lá no direct, no privado do WhatsApp e me pergunta a sua dúvida que eu com certeza vou tirar, tá certo? Essa semana nós não temos atividade e foi mais realmente uma preocupação minha de que vocês peguem essa fórmula, mentalizem essa fórmula, aprendam essa fórmula, porque ela é muito importante para a matemática, tá certo? E para vocês também. O triângulo ele está em qualquer coisa que a gente for montar, que a gente for fazer. Se tiver ali um erro de cálculo qualquer, dá ruim,
Um abraço a todos vocês, viu?